Oi, gente, estou de volta e depois da primeira temporada de Grão em Grão, que foi um sucesso, a gente falou sobre a importância do arroz na alimentação, na nutrição, na prática esportiva. Agora a gente volta com um especial saúde e o convidado sabe quem é? Dr. Drauzio Varella. Vem comigo. Bom, o Dr. Drauzio Varella, eu juro que não precisa de apresentações. É um dos médicos mais conhecidos do Brasil. Em participações de televisão, ele é um arraso de rádio, TV, tem site, tem blog, tem tudo esse homem. E teve tempo para vir aqui conversar com a gente. Dr. Drauzio, que prazer estar aqui conversando contigo. Muito, muito obrigada. Prazer é meu, Cris. Sempre quando o tema é saúde, deve ser legal e prazeroso para ti falar, né? Sempre. Hoje a gente está falando sobre diabetes e arroz. O que é essa doença? Para quem não sabe o que é diabetes. O diabetes é sempre caracterizado por um aumento da taxa de glicose no sangue. Os dois grandes grupos são o que a gente chama de diabetes tipo 1, que acontece quando as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina são destruídas. E você tem o diabetes tipo 2. O tipo 2 é aquele em que há pequena produção de insulina, você pode tratar com medicamentos orais ou até com insulina também. Mas você tem outros diabetes, tem o diabetes que acontece na gravidez, por exemplo, muito característico dessa fase, que às vezes resolve espontaneamente. Você tem diabetes provocado por drogas, enfim, existe uma série de causas. A alimentação, nos últimos anos, ela ficou extremamente difícil. Difícil de entender. Exatamente, porque tem muita informação e as pessoas não sabem em que acreditar. Qual é o desafio dessa alimentação para quem tem diabetes também? Olha, no caso do diabetes, o grande inimigo de quem tem diabetes é o açúcar, sabe? O açúcar é o pior de tudo. Depois você tem também todos os carboidratos, que as pessoas em geral têm dificuldade de digerir os carboidratos e eles acabam provocando um aumento da glicose no sangue. Mas isso significa o quê? Que as dietas têm que ser equilibradas. Arroz e diabetes. Ele é o vilão que todo mundo fala, não é bem assim? Olha, o arroz tem carboidrato, lógico, e o carboidrato é fundamental para a gente exercer as atividades diárias, não é? Então, você pode pegar uma pessoa com diabetes e dizer para ela, olha, você pode comer arroz à vontade. Agora, você tem que dosar a quantidade para aquela pessoa. E, de preferência, no caso de quem tem diabetes, acho que tem que dar preferência ao arroz integral. Por quê? Essa seria a minha próxima pergunta. O arroz integral tem mais fibra. Então, você gasta uma parte da energia que você está recebendo no arroz, você gasta para digerir a fibra. Além do que as fibras que vêm ali facilitam o funcionamento dos intestinos. O aparelho digestivo precisa de fibra. O arroz integral que a gente está falando, também ele tem benefícios para o cérebro, doutor? Do ponto de vista dos nutrientes, o arroz integral tem nutrientes, tem mais nutrientes essenciais, como magnésio, as vitaminas do complexo B, mais do que o arroz branco. Então a gente pode falar que sim, quem tem diabetes deve comer arroz. É muito mais fácil as pessoas comerem porções moderadas, ajustadas para os seus problemas de saúde ou para as necessidades do dia a dia, do que você proibir alimentos desses que são essenciais, estão aí disponíveis e com isso você fazer substituições que são mais nocivas à saúde. Né? No prato do Dr. Drauzio Varella, o que não falta? Olha, eu nasci em São Paulo, num bairro operário. Eu fui criado comendo arroz e feijão. Quando eu estava pegando um sanduíche antes do jantar, minha avó dizia, larga isso aí, menino, isso aí não é comida. Não é comida. A comida o que era? Era arroz e feijão, no almoço e no jantar. Essa era a dieta do brasileiro. E não havia ninguém gordo. Esse bairro que eu nasci tinha um gordo no bairro. Quando se falava gordo, todo mundo sabia quem era. E agora nós estamos aí com 54% da população acima do peso. É assustador. Para quem está nos assistindo, doutor Drauzio, qual seria a dica, qual seria a grande sacada para prestar atenção na alimentação quem tem diabetes ou quem tem predisposição a essa doença? Eu acho que o prato tem que ser assim, arroz e feijão. Eu acho que esse é o princípio. Dobradinha perfeita. Um dia você come outra coisa, come macarrão, tudo bem, mas a rotina, arroz e feijão.
E aí você tem que ter uma fonte de proteína. E você tem que ter vegetais. Quanto mais colorido ele for, portanto, quanto mais vegetais e grãos ele tiver, melhor. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. E eu já te convido para então assistir os próximos 2 episódios que estão imperdíveis no site de Gaúcha ZH. Até lá!